construção da Avenida Rio Branco ela está vinculada a uma série de transformações urbanísticas que o Rio de Janeiro teve a partir do governo do Pereira Passos. A ideia do Rodrigues Alves e do Pereira Passos era realmente modificar a cidade, porque tinha uma imagem urbana muito semelhante à antiga capital do Império. Então há um processo de 2 anos de obras que termina com a inauguração da avenida em 1906, em 15 de novembro de 1906, com a instalação do obelisco que vai se tornar um grande cartão postal do Distrito Federal naquela época. Certamente a Avenida Central, que depois virou a Avenida Rio Branco em homenagem ao Barão do Rio Branco, vai ser certamente uma referência ali, então, da capital da República, né? E, claro, com o passar do tempo, até chegar nos nossos dias, hoje é local das grandes manifestações políticas, né? Certamente, eu estou dizendo, ela nunca perdeu esse caráter de ter um simbolismo, né? Ocupar a Avenida Rio Branco, ocupar completamente, até hoje, é uma demonstração de força das manifestações, sejam, enfim, aquelas que sejam mais no âmbito local, regional, ou aquelas de âmbito nacional. Certamente, o Rio de Janeiro, como capital da República, né, ele tem, vamos dizer assim, prédios públicos que são marcados, né, por algumas páginas importantes da nossa história. De alguma maneira, o Palácio da Guanabara talvez seja marcado por essas 2 referências, né? O caso da Revolução de 30, o caso do Estado Novo e certamente depois com relação principalmente aos governadores do Estado do Rio de Janeiro. A década de 20 é uma década muito interessante. Ela é uma década de ebulição não só no Brasil como no mundo. Por quê? Você está saindo da Primeira Guerra Mundial, você está reconstruindo países, está reconstruindo situações. Aí estão também surgindo uma massa urbana importante. Então aí tem outras reivindicações. Você tem que formar uma sociedade de consumo para ter industrialização. Então você tem que começar um projeto que organize essa sociedade de consumo. O que é a sociedade de consumo? Você tem que ter renda, você tem que ter salários que possibilitam consumo, então você tem que organizar não só o Estado, mas toda a sociedade. A gente estava saindo, então, como eu dizia, de um país agrário para um país muito mais urbano. E todas as revoltas e levantes que acontecem nesse momento são os trabalhadores que estão aqui e tinham alguma experiência de organização, porque é mão de obra imigrante, além da mão de obra rural que migra para a cidade, mas a classe média que estava se formando e onde as Forças Armadas e os jovens da Força Armada são componentes dessa classe média e vão estar junto com os anseios do resto da população, como é o caso agora. Então, uma resistência do velho quanto novo, né? E o novo representa esse Brasil que vai se modernizando. No início do século XX, o processo eleitoral era um processo oligarquizado, ou seja, controlado por oligarquias regionais, estaduais, o que tornava 3 pontos problemáticos, né?
Primeiro é que a possibilidade de votar era muito restrita. Menos do que 5% da população brasileira tinha acesso ao voto. E, portanto, inclusive o impedimento de pessoas que não eram alfabetizadas de poder votar. Com isso, você excluía toda a população negra da possibilidade do voto. Também tinha um problema de que as oligarquias estaduais controlavam quem podia ser candidato. E, além disso, eles controlavam também o próprio apuração eleitoral. Você não tinha uma justiça eleitoral ainda que pudesse dar uma lisura, uma correção na apuração desses votos. Então, no final das contas, você tinha certamente um processo extremamente, do ponto de vista político, de participação, de possibilidade de votar, muito prejudicado. Houve uma briga entre as próprias oligarquias que se revezavam no poder a nível central. Houve uma briga entre São Paulo e Minas, ou seja, o presidente Washington Luiz, quebrando esse pacto de revezamento no poder entre, na época, os dois principais estados do país. O estado de São Paulo era o estado economicamente mais forte, mas o estado de Minas era o estado que tinha maior número de eleitores. E aí há a expectativa de que o Washington Luiz, ao invés de apoiar uma candidatura que viesse de Minas Gerais para as eleições que aconteceram em 1º de março de 1930, apoia o então governador de São Paulo, Júlio Prestes. De uma certa maneira, eu estou chamando agora de elites políticas estaduais dissidentes, elas estão, de uma certa maneira, dizendo assim, não, o país não vai ser organizado como se São Paulo fosse o centro e o restante tivesse que estar em satélites em torno de São Paulo. É preciso pensar a economia, é preciso pensar o país além de São Paulo. Então esse discurso encontra guarida no Nordeste, sempre encontrou, em Minas Gerais e passa a encontrar no Rio Grande do Sul. Nesse período da Primeira República, era muito comum as fraudes eleitorais, a violência na época das eleições e algo que é bastante complicado também, que era a chamada Lei da Degola, porque muitos candidatos eleitos não tinham seus diplomas autenticados, ou seja, você poderia ser eleito, mas não poderia tomar posse do cargo. Então, quando foi feito o pleito eleitoral, pelo fato das eleições serem dominadas pelo grupo que estava no poder, quem vence vai ser, evidentemente, o candidato da situação. Havia, como eu disse, um setor entre os militares, que eram os tenentes, entre eles o mais famoso Luiz Carlos Prestes, que já tinha conversas com Vargas, com outras lideranças da Aliança Liberal. A partir do momento que se decidiu, de fato, articular uma reação contra a eleição do Júlio Prestes, esses tenentes começam novamente a serem abordados. Então há uma junção de interesses, tanto da elite política dissidente, quanto dos tenentes em tirar do poder o Washington Luiz. Essa eleição, o desfecho da eleição, que confirmou a vitória de Júlio Prestes, ele não resultou numa aceitação por parte dos derrotados.
Então há um processo de deteorização política, há um processo de contato cada vez mais forte entre essas elites dissidentes e ficou marcado para o dia 3 de outubro, e de fato ocorreu, a eclosão da revolta em diversas partes no Brasil. Ela se inicia concomitantemente em Porto Alegre, Belo Horizonte e posteriormente na cidade da Paraíba. Em pouco tempo essa revolta ela se alastra pelo sul, tomando principalmente os destacamentos militares, porque eram as fortalezas de oposição contra os soldados e contra os militares que estavam insurrectos. E ao chegar aqui no Rio de Janeiro, os trens, né, que traziam soldados de Minas, do Nordeste e de São Paulo, já ocupado por tropas gaúchas, chegaram aqui no Rio de Janeiro por volta do dia 24 de outubro e aqui, né, nessa praça, eles se instalaram, colocaram os seus cavalos exatamente no obelisco, que foi inaugurado em 1906 no governo de Rodrigues Alves. Por que o obelisco? Justamente porque ele representava o símbolo do Rio de Janeiro moderno. Então, amarrar os cavalos dos revolucionários naquele símbolo, né, naquele ícone nacional, representava tomar posse da capital federal. Nomear uma junta militar. Vai haver uma negociação para que essa junta militar dê o lugar a Getúlio Vargas. Essa negociação, inclusive, foi feita por Oswaldo Aranha e por outros. Enfim, a partir dali você começa a ter uma troca no poder e que, a partir ali do final de outubro e no dia 3 de novembro, o Getúlio Vargas toma posse como novo presidente da República. O país estava retomando um caminho onde o papel do governo federal era de estar liderando essa modernização e, de uma certa maneira, abortando a ideia de federalismo que está vinculada à descentralização. Quer dizer, era como se estivesse vencendo a ideia que, para modernizar a economia, para a modernização, inclusive da própria questão de acesso a direitos e a própria modernização do Estado, que deixaria de ser patrimonialista, isso precisaria ser comandado por um governo central fortemente centralizado.